Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra, não. Não? Não, de jeito nenhum. Ué? Então, veja bem, esse texto, Vilela, é um dos textos mais importantes do cristianismo. Porque da correta interpretação dele depende o futuro do cristianismo. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Então tem 3 interpretações. Pedro. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Eu sempre entendi assim. O catolicismo subscreve isso. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo subscrevem esse pensamento. Agora vamos entender o texto. Há um trocadilho, Vilela, no grego, que foi escrito, entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Petra e Petros. Sei. Petros deriva de Petra, e não Petra deriva de Petros. Petra é rocha, inabalável. Petros é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia, jamais para um homem. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu... Ele está falando sobre ele? De ele, sobre ele. Todo o contexto da passagem está falando de Jesus. Sobre esta rocha que sou eu, sobre esta pedra que sou eu, edificarei minha igreja. Mas tem mais. Pega comigo o contexto do pronome. O pronome. Esta e essa. Você sabe que em português tem diferença. Sim, esta é para alguma coisa próxima, essa é para A mesma coisa em inglês. This e that. Tá. A mesma coisa do grego. This, that é uma coisa Isso. que tá fora. Então, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui. Certo. Eu digo esta Bíblia. Se eu colocar minha Bíblia do lado de lá da mesa, Essa. e essa Bíblia. Exato. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que eu disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei minha igreja. Segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro. Onde esta declaração... Não, a terceira. A primeira não, é que Pedro. A segunda é que Jesus. Não, a segunda é que é a declaração de Pedro. Ah, tá. Tu és o Cristo. Onde esta declaração foi feita? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí a igreja está estabelecida. Mas na primeira ainda, só me lembrar uma frase importante em latim. Tá. A frase é essa: ubi Petros, ubi ecclesia. É uma frase em latim. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Então, fechando a primeira linha. Segunda linha é a declaração de Pedro. Terceira linha, eu penso assim, e os cristãos, via de regra, pensam assim: Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Então, Jesus é o fundamento da igreja. É isso que o texto está dizendo. Paulo, concordando com isso, lá em 1 Coríntios 3,11, diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Faz muito mais sentido. Essa faz muito claro. mais sentido. O próprio Pedro pregando lá no sermão em Jerusalém, e disse que Cristo e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ah, é? Pedro vai dizer isso. Na sua primeira carta, o Pedro vai reafirmar isso, que a pedra é Cristo. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 10,4 que Cristo é a pedra. Então, não há nenhuma base no Novo Testamento para dizer que Pedro é a pedra. Então, Cristo é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja.